Olá, está chegando na tela da NTV o Opinião Regional, que sempre traz convidados especiais para debater assuntos relacionados à política regional e outras situações que ocorrem aí, né, nos municípios vizinhos a Patos de Minas e também aqui na cidade. Você pode participar, 3821-4488 ou no 99947-4515, que a gente vai aqui trocando ideias e fazendo o programa juntos, né? Interativo fica muito mais bacana junto com você, tá bom? Hoje recebo César Caetano, prefeito reeleito da vizinha cidade de Carmo do Paranaíba, que veio hoje nos visitar e trazer aqui a sua palavra, falar, né, dessa nova gestão que vai se iniciar daqui a pouquinho em janeiro. Fique ligado, porque o Opinião Regional já está no ar. Opinião Regional no ar, César Caetano, nosso convidado de hoje, prefeito reeleito em Carmo do Paranaíba. Boa noite, prefeito, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, NTV, região de Patos de Minas. Boa noite, obrigado aí pelo convite. César, a gente começou esse bate-papo já falando da situação de Carmo, porque você é um prefeito que está no cargo e vai assumir uma nova gestão, com tudo, o ônus, bônus e também com tudo que foi feito de bom ou de ruim, se a gente puder colocar assim, na sua própria gestão. Hoje, como é que a gente classifica o Carmo do Paranaíba com relação à economia, com relação à questão administrativa? Olha, na questão econômica, o Carmo, por ser uma cidade do agronegócio, aquilo que a pandemia pode afetar, de certo modo, vai em uma menor quantidade, um menor impacto, por estarmos no agronegócio. Então, a saúde financeira do município está bem, questão do café, questão do leite, questão do queijo, isso permanece bem, óbvio, com alguns impactos, mas, de modo geral, sobrevivemos até razoavelmente bem. Em termos administrativos, a prefeitura está com a saúde, acredito e posso dizer, não como expressão do meu trabalho em si, mas como a constatação do que veio para mim e vivemos hoje, a saúde da prefeitura, saúde financeira, saúde fiscal, como nunca houve. Nós estamos nos preparando agora, na passagem de mandato, independentemente que seja para mim mesmo, nós estamos entregando à prefeitura no menor restos a pagar da história do município. Servidores em dia, fornecedores em dia, contas em dia, ordem, questão fiscal absolutamente bem trabalhada e bem gerida nesses últimos 4 anos. Diferente de 4 anos atrás, quando nem repasse o Estado estava fazendo aos prefeitos, né? 2 anos. Você pegou isso, né? Peguei. Porque, olha, governar nesses últimos 4 anos, a nossa turma de prefeitos do país como um todo, não só de agora, mas considerando Minas Gerais, se você considerar que nós atravessamos 2018 inteiro, parte de 2019, com os impactos deixados pelo governo Pimentel, que literalmente quebrou o estado de Minas e afetou direta e indiretamente o município, então nós sofremos demais com a questão fiscal, com a falta de repasse e tudo mais. Sobrevivemos 2019 com esperança para 2020. Veio a pandemia em fevereiro e março, foi um impacto gigantesco com fecha isso, fecha aquilo, comércio, enfim, setor empresarial e tudo mais, mas conseguimos sobreviver. Desde o primeiro momento em que a pandemia deu sinais de que impactaria as questões de contas públicas e tudo mais, por volta ainda de abril, nós tomamos algumas medidas administrativas de rompimento de contratos, de encerramento de contratos, de paralisação de maquinário, exoneração de... rompemos contratos com estagiários para manter as contas do município em dia, para que nós pudéssemos respirar e chegar no final do ano com a sobrevida fiscal e financeira, e de fato conseguimos isso. Significa que 13º e salário está tudo certo? Absolutamente em dia. Tudo em dia. Nós já pagamos o 13º dia 11 agora, o pagamento de dezembro e os encerramentos de contas e contratos para o dia 28 agora. César, a pandemia ela deixou muita gente, muito gestor em dificuldades, né? E ainda assim, eu percebo Patos de Minas deixando, por exemplo, o atual gestor deixando em dias também a casa, né? Até onde a gente sabe, e a informação que a gente recebe é essa. Você lá também deixando em dia, Lagoa Formosa, Presidente Olegário. Apesar da pandemia, os municípios têm conseguido sobreviver e isso então não afetou tanto assim a questão administrativa, embora o desemprego tenha ocorrido e também as dificuldades ali para a economia local ainda estejam impactando. Sim. Como é que é isso? Olha, ao longo da pandemia, a março, abril, o sinal que nós tínhamos é de uma redução drástica, perigosa, na questão de ICMS
e dos repasses. Mas conforme o governo federal e, em certa medida, o governo estadual foram sinalizando, e com aqueles auxílios, aqueles aportes que foram feitos para a sociedade como um todo, aquilo conseguiu manter uma certa estabilidade da estrutura comercial de alguns municípios e de alguns estados. E isso, então, significou que, a partir de junho, as perdas que foram sentidas em abril e março foram amenizadas e foram amenizando daí por diante até o final do ano. Outro detalhe importante: desde a década de 90 para cá, o país tem uma gama de legislação, leis orçamentárias, leis fiscais, que obrigam o gestor público, municipal, estadual e tudo mais, a ter um compromisso e uma ordenação mais adequada com as suas contas públicas. Somado a isso, aquela questão do gestor que adotou uma postura mais técnica, e isso permitiu que o gestor, então, atravessasse essa tempestade, esse período de pandemia, com uma certa... com um ensinamento razoável também, mas com um saldo positivo no final das contas, seja no aprendizado, seja na questão puramente fiscal. Então, quem seguiu a lei e quem adotou uma postura mais técnica e menos política, conseguiu sobreviver e aí ter aí uma avaliação política nas eleições de, portanto, serem reeleitos, e eu entendo dessa forma. Dá para dizer, então, que nos próximos 4 anos, no seu caso, que é reeleito, a possibilidade das grandes obras ela é maior, porque esse planejamento foi feito 4 anos antes, passou-se por uma crise, restabeleceu, sim, o dinheiro veio, está vindo, não está vindo ainda, não. Está sendo empregado, as contas em dia. As grandes obras, então, que todo prefeito e toda a população espera, elas podem, então, ter mais probabilidade de acontecer nesses 4 anos, uma vez que a gente tem, então, aí uma situação estabilizada? Olha, especificamente o Estado de Minas. O Estado de Minas ele tem honrado os compromissos que o governo Romeu Zema estabeleceu com os municípios no sentido dos repasses atrasados de 2018 e 2019. Eles vêm sendo cumpridos gradativamente. Segundo fator, o governo federal, até porque daqui a 2 anos teremos novas eleições, o governo federal, atuando de maneira mais responsável, e aí as boas alianças com os deputados, isso vai permitir necessariamente que valores sejam enviados aos municípios, seja por via dos convênios com o Estado de Minas, seja pela União, através de deputados estaduais ou federais. O que nós já temos especificamente em Carmo do Paranaíba, nós já temos engatilhado pedidos para construções em breve. Uma creche no bairro Bela Vista, 2 unidades de saúde, uma no Bela Vista, uma em Quintinos, um mercadão municipal, além de toda a estruturação de praças em Carmo do Paranaíba. Além disso, vários outros programas que já vinham sendo desenvolvidos ao longo do último mandato vão ter um prolongamento natural 2021 a 2024, como uma forma de um prolongamento natural. Dizia na campanha que o próximo mandato ele é uma evolução do primeiro de modo absolutamente natural. Quais são, então, as maiores carências de Carmo do Paranaíba? Mas não responde agora, não. Ah, tá. A gente vai para o intervalo e a gente volta já conversando mais com o prefeito de Carmo do Paranaíba, porque ele foi reeleito e já está falando com a gente aqui sobre todos esses planejamentos de uma gestão que continua por mais 4 anos. Fica aí. Estamos de volta, então, com o Opinião Regional, conversando com o prefeito eleito de Carmo do Paranaíba, César Caetano. Eu te fiz a pergunta, César, qual que seria o maior desafio, né? Qual a maior carência? E você deu um spoiler falando que já era emprego. Então me explica. O emprego é um desafio para todo gestor. Em Carmo do Paranaíba, como é que está hoje essa situação? Olha, óbvio, o município tem várias carências. Você tem a saúde, que é sempre uma necessidade da população, sobretudo a mais carente. Você tem as necessidades aí da educação, que pode sempre melhorar e tudo mais. Mas eu entendo, baseado até na experiência de 4 anos que eu vivenciei na prefeitura, observando e estando ao lado aí das pessoas, observando tudo mais, a empregabilidade no Carmo eu vejo como o maior problema nos dias de hoje. O que a gente tem feito sobre isso? A primeira coisa que a gente entende como forma de buscar sanar o problema do desemprego é capacitação, é educação, é você dar informação e qualidade de ensino para as pessoas.
Segunda-feira agora, próxima, nós temos uma reunião às 8h30 da manhã na Prefeitura, já iniciando, já fechando a implantação de um curso superior em Carmo do Paranaíba em gestão de cafeicultura. Dando esse primeiro passo tudo certo, no final do ano que vem, implantação de cursos técnicos, todos na área de agricultura, todos na área do agronegócio, que é a realidade que nós temos em Carmo do Paranaíba. Temos ainda conversações com o Senar, temos conversações ainda, um projeto de turismo que está sendo uma semente de turismo no Alto Paranaíba, a partir de Carmo do Paranaíba, na questão do turismo de Cerrado, com apoio da Secretaria de Turismo de Minas Gerais, com apoio aí da Emater, da própria Universidade aí de Viçosa, Campus Rio Paranaíba. Então, toda uma gama de possibilidades que nós temos aí. Nós temos feiras, a implantação de feiras em Carmo do Paranaíba. Feira da Roça, a Feira do Artesanato, a Feira Gastronômica, como forma de promover o cidadão, mas, ao mesmo tempo, gerar uma renda alternativa ou principal para essas pessoas. São várias opções, né? Várias opções. César, terminados esses 4 anos, nós já estamos praticamente finalzinho de dezembro, você consegue fazer uma autocrítica da sua gestão? Em que o César errou e que precisa resolver positivamente para os próximos 4 anos? Você consegue fazer essa análise crítica? Lógico. Primeiro, a questão da própria da inexperiência. Eu entrei na política sem nunca ter passado por nenhum cargo público. Na verdade, eu tive uma experiência no serviço público de 2 anos e pouco, no CREAS de Carmo do Paranaíba. Mas a inexperiência é um fator que pesa para que a gestão pudesse ser melhor. A questão dos acordos políticos, das alianças políticas, das parcerias políticas, que hoje eu reavaliaria de modo diferente, de um modo mais crítico. A questão de você ter parceiros aí, no caso até servidores mesmo, que estiveram ou estão ao seu lado, você ter um olho mais crítico, um olho mais acurado e apurado, para perceber que essa ou aquela pessoa não pactua com o seu propósito político ou propósito administrativo e não merece estar ali. Então, todos esses fatores, a questão de ouvir mais. Eu busquei nesses 4 anos, isso foi um ponto positivo, não negativo, foi um ponto positivo. Eu não sou da área de saúde, então eu preciso ouvir o meu gestor de saúde, o meu secretário, para ver o que fazer, quais os rumos tomar. Então, isso foi um ponto positivo. Na autocrítica que se faz, erros e acertos também, essa questão de... A gestão técnica, ela é mais eficaz naquilo que se pode buscar de resultado para a sociedade. Do dia a dia, o que você não vai fazer que você fez, então, nesses 4 anos? No dia a dia, administrativamente falando, não faria aquela obra, não executaria aquele... É possível enumerar alguma coisa nesse sentido, não? Porque o gestor acaba errando, né? A gente erra. Olha, é óbvio, você tem decisões que, se você voltasse atrás, você não teria feito. Seja alguma decisão de ter fechado o comércio, você voltaria atrás? No início da pandemia ali, ter fechado parte de algumas... Tomado algumas atitudes assim? Não, eu tomaria essa decisão, sim. Fecharia, mas com a seguinte perspectiva. Vamos lá. Hoje, não mais. Mas se nós estivéssemos iniciando a questão da pandemia hoje, porque veja bem você que nos assiste, a pandemia foi algo novo no mundo, não só aqui, mas no mundo como um todo. Então, todo mundo teve que aprender na base dos erros e acertos ao longo dos dias, março, abril, maio, junho. Houve momentos em que nós tínhamos o terror de achar que morreria, 30, 40 pessoas dentro do Carmo. 1.000 pessoas no estado de Minas, isso num dia. Então, todos esses fatores, toda essa incerteza da época, somada à legislação que foi feita pelo Estado, somada às pressões do Ministério Público, ou mesmo da própria Secretaria ou Setor de Saúde, nós entendíamos naquela época, em junho, maio e tudo mais, que o razoável era fechar. O razoável. E um outro detalhe, ninguém em março, abril, poderia imaginar que essa pandemia duraria... 9 meses. Nós imaginávamos que o terror, a guerra ia passar lá para junho, mais ou menos, a coisa já teria cessado. E nós experimentamos o dissabor de chegarmos em dezembro
com a coisa não solucionada, contudo viabilizando aí para, caminhando para fevereiro, março, o início de vacinação no país como um todo. Minas e Carmo também está se preparando com as licitações necessárias para que se possa iniciar as vacinações conforme regramento de lei do Estado ou do Ministério da Saúde. Olha, com o César, mas o tempo esgota muito rapidamente. Prefeito, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho já realizado e, claro, desejar muita sorte e ótimas realizações em Carmo do Paranaíba, que é uma cidade que eu conheci e me é muito acolhedora. As pessoas são muito facilmente nos recebem, né? Uhum. E aí eu quero realmente parabenizá-lo e que sejam 4 anos bons para cá. Olha, que Deus nos dê a graça, a oportunidade de trabalhar com afinco, com dedicação, mas que Deus dê uma forcinha para nós, sem tanta crise, porque nós tivemos crises profundas e longas. Só de nós não termos a profundidade e a quantidade de tempo de crise e um dinheirinho a mais aí para os prefeitos, como todos nós aí da região da Amapá, né? Eu acho que já é de bom tom e de bom tamanho para a gente superar tudo isso aí e fazer mandatos melhores, se Deus quiser. Positivamente para o futuro, pensa ou com o pé atrás, como todo mineiro? Um dia de cada vez. Um dia de cada... Olha, mineiro mais do que isso não existe, né? Vou, então, encerrar por aqui o nosso programa. A gente volta semana que vem, mais uma Opinião Regional. Até lá.